Águas Potiguara, o canto da resistência. Nasceu da barricada, na pandemia, o clamor. Tempo de agonia, mas de luta e fervor. No alto do Tambá, a resistência se ergue. Indígenas unidos, a soberania protege. O rio que corta o território nos abraça e acolhe. Água sagrada, força que nunca nos foge. Em 2020, a luta tomou um novo caminho. Contra a Covid nasceu o grito Uninho. O rio grita socorro, mas hoje respira. Jovens, crianças, anciões, junto à vida retira. A preservação é missão que nos guia. A terra, a água, a voz da resistência e da alegria. Águas Potiguara por todo o Brasil a se espalhar. Nosso território se fortalece, a terra a se curar. Com políticas ambientais, nossa missão a construir sustentabilidade e igualdade vamos resistir. Nos sábados, o rio revive em nossas mãos. Limpeza, cuidado, plantação em seus corações. Mudas nativas, flores a brotar. No Paú, na sede, o futuro a se plantar. Revitalizar o rio é missão sagrada. Viva os Potiguara, viva a luta semeada. Águas Potiguara, o eco da esperança. Rumo ao amanhã com força e confiança. O maior sentimento que eu tenho em fazer parte do Águas é um sentimento de ancestralidade, sabe? Ancestralidade viva. Por que ancestralidade? Porque é onde eu encontro, né, através das ações que nossos antepassados faziam, eu sinto eles vivem em mim. Quando eu passo o conhecimento que eu adquiri para as pessoas, quando eu não deixo ele morrer. Porque no momento que eu deixar morrer, né, eles vão morrer junto. O nome é Maria Fidele. E a idade é 80. Já completei já. Não sei se eu ainda vou completar 200 ainda, daqui para frente, mais 100. Meu nome é Severino Fideli, eu fiz 60. Eu nasci e me criei no Covão. Lá tinha riqueza pra gente, lá tinha jaca, lá tinha manga, lá tinha roça, tinha macaxeira, de tudo tinha, a gente tinha. Porque a gente ia plantar, de tudo a gente tinha. E farinha, farinha era do outro lado do rio. Mas o rio não era daquele jeito não, o rio era valinha. Que nem conforme aquelas levadinhas que ia pescar lá no Cagu, tinha aquelas levadinhas, mesmo assim era ali no Covão. Aí depois inventaram para botar uma draga, foi a perdição de todo mundo. Acabou com o pau, acabou com tudo. Eu tive o privilégio, né, de ter minha infância voltada para esse rio, né? Era aqui que minha mãe lavava roupa, lavava prato, a gente tomava banho. E foi também essa relação de memória, né, que fez a gente despertar e tomar partido de iniciar o processo de cuidado com esse rio, né? No Oieiro tinha um oieiro muito grande, aí foi a água bem limpa, chega era azulzinha a água. Aí hoje em dia, e o cara for beber água do rio, tu vai morrer. Morreu o quê? Quer fumo que O acaba cara do rio. se criou ali. O primeiro banho que eu tomei foi do rio. E estou vivo, eu vou morrer. Pois é. Eu tenho uma influência, uma grande influência do meu pai sobre limpezas de rio, que como a gente trabalhava muito na agricultura, e principalmente em áreas de paú, que é as vajadas, a gente tinha uma missão de praticamente todo ano fazer uma pequena limpeza no rio. Aí se juntava aquelas pessoas, os moradores da Aldeia Forte e Aldeia Galego, que agora é a atual Alto do Tambá. A gente sempre se reunia todo final de semana nessa limpeza. Mas era uma limpeza que nem até hoje o projeto é, né? Uma limpeza voluntária, mas uma limpeza que a gente fazia não era sim para manter a limpeza do rio, mas sim necessária para a nossa agricultura. Aí com o decorrer do tempo, não adiantava a gente estar trabalhando no rio do aterro, já que o rio Sinimbu estava realmente se acabando, que nem está até hoje. Aqui nesse espaço, nesse mesmo local, a gente começou o primeiro processo de abertura, né? Desobstruindo desse ponto até o canal de encontro com o rio Sinimbu. Cabe enfatizar que isso aqui é a parte do rio do aterro, né? Que pega as duas aldeias, a Aldeia Forte e a Aldeia Alto do Tambá. E foi nesse ponto justamente que a gente iniciou o primeiro processo de abertura, tá certo? Quando a gente chegou lá no encontro, né, do canal do rio Sinimbu, cujo mesmo é muito fundo, né, e largo,
lá só vai no processo de dragagem, né? E então a gente voltou para cá, né? Pegamos daqui em diante e que vai em média de quase 5 quilômetros de rio aberto, né? Essa draga passou aqui, né, faz para uns 45 anos, né? Ou mais. Só faz 45 anos essa draga Eu ainda passou. era solteira. Quando essa Aí draga passou mesmo que ficou lá pro lado do sítio, pro lado do rabicho. Pra lá acabou-se. Não, saiu com os pés dela. Saiu? Saiu. Ajeitaram ela lá e saiu do carro aqui, de cabeça acima. O que? A draga? Foi que botaram para limpar o rio? Ali para o rio, na mesma hora derrotaram o rio. Ficou a largura. Porque o rio era mais estreito, Era vieram o rio estreito. lá, Aí a largura fizeram a daquela. largura daquela, que o porra mesmo abriu. O rio não era não? O rio lá mesmo abriu o rio. Hoje em dia. você Havia for na abrir, mão mesmo o rio, um pouquinho. Abria na mão. Tudo bem, naquele tempo que a lavoura em cima tem embaixo, a boca do rio tem. Andou na lica, você não caçou não, mas Lavoura, pegava daqui Lavoura, da boca do rio. uma só de lado de outro. E a gente se junta aos sábados para fazer esse processo, né? O projeto Águas, os integrantes têm todo subdividido, né? Tem a equipe que vai dentro do rio cortando os blocos de lama, tirando a vegetação. Tem a equipe que vai fora puxando essa vegetação para fora. Tem a equipe de comunicação, a equipe da cozinha, a equipe de coleta de sementes. Enfim, né? É um grupo bem articulado, né? E essa articulação que nos fez chegar até aqui agora, né? Fiz a nossa cozinheira. Vem cá, Cris. Fala pra nós aqui como é que fez. Como é que tu fez hoje? Oi, gente. Hoje, né, o cardápio vai ser feijão, macaça, com vísceras bovinas, conhecida como miúdo. E hoje vai ser o feijão com a farinha. Enquanto mulher, eu estive muito presente na cozinha, né? Até porque através da nossa alimentação, através da alimentação antes de iniciar nossas atividades, através da alimentação depois das nossas atividades, né? De abertura de navios, que todos os integrantes se contemplam, né? Se maravilham com o que é oferecido. Então, estavam presentes, né, nesse início de projeto eu e a Fernanda Sorage, né? Que sempre foi uma parceiraça. Muitas vezes, enquanto eu cozinhava, ela ficava responsável também pela comunicação. Então, assim, se vocês pegarem aí um pouquinho da nossa trajetória, vocês vão ver Cristina na cozinha e Fernanda na comunicação. Na realidade, Fernanda quase não aparecia, né? Porque era quem catalogava, quem registrava, quem fazia vídeos, quem fazia, enfim, né? Todos os documentários dos anos iniciais do nosso projeto. E hoje a gente tem, né, a gente vem aí, graças a Deus, né, graças a Tupã, com um quantitativo de mais integrantes, né, mais pessoas somaram a nossa luta, mais pessoas somaram a nossa força, né, mais pessoas acreditaram no nosso projeto, estão acreditando, estão chegando muito mais pessoas, entre elas mulheres, né. Então, hoje a gente tem as comunicadoras, né, que a parte da comunicação, sua maioria é formada por mulheres, e temos as nossas mães, temos as nossas meninas, né, temos as nossas crianças, meninas que fazem parte do projeto. O Águas Potiguara, a gente começou lá atrás, né, cuidando do rio, mas ele se torna uma ação de gestão ambiental e territorial, né? Então a gente não consegue mais olhar somente para o rio, a gente não consegue apenas ir aos sábados, né, para fazer a abertura do canal do rio, como ele foi na sua essência, mas a gente tem toda uma discussão hoje da questão ambiental, de gestão, de monitoramento, né? E é engraçado como a gente se torna essa referência. Então, se alguém faz um desmatamento na comunidade, se de repente tem um fogo, né, uma queimada, as pessoas mandam mensagem para os membros, né, e membros do Água: olha, tá pegando fogo em tal lugar, olha, derrubaram tal, árvores em tal canto, né, vocês poderiam fazer alguma coisa? E o Águas traz esse olhar, né, e é algo que eu considero assim automaticamente. Eu achava, sim, eu acreditava que a gente chegaria no patamar que a gente está hoje, mas não da forma tão rápida que a gente conseguiu chegar, né? Eu vejo esse salto que a gente dá de um projeto que vai aos sábados para o Rio, para um projeto que tem que olhar para o território como um todo e discutir questão ambiental, discutir lixo, discutir recuperação de áreas. A gente vai começar a discutir clima agora. Eu vejo a gente aí nesses próximos 10 anos, né, fazendo
trazendo uma perspectiva de futuro, com o rio, parte do rio recuperado não só aberto, mas também recuperado mesmo até a mata ciliar. Eu vejo a gente discutindo o território, olhando para o rio Sinimbu, né, olhando para o rio Jacaré, olhando para o rio Estiva, muito nessa pegada, na tentativa de levar esse bom exemplo para outras comunidades, mas entendemos também que tem que ser uma vontade das comunidades. Eu lanço o convite para você que quer participar. Se você vê que não consegue participar, mas vá pelo menos uma vez fazer a visita, que vai ser muito bem recebido lá. E quem não sabe, com essa visita, faz com que você seja chamado para participar do projeto. Porque o trabalho não é apenas limpeza que o projeto faz. Fazemos vários tipos de trabalho, educação ambiental, com escolas, com universidades, com pessoas que queiram participar. São todos bem-vindos. Obrigado por tudo. Eu sou o Capitão Potiguara, liderança tradicional do nosso povo potiguara. Acompanho o Águas Potiguara, que é um trabalho feito pela comunidade e tem um trabalho muito importante para o povo potiguara.